dia, povo da paróquia Nossa Senhora do Rosário e todos os irmãos que estão acompanhando com nós essa entrevista. Hoje eu estou com o padre Luiz Bento, da nossa paróquia, pároco da nossa paróquia inclusive, e eu vim fazer uma entrevista com ele sobre o título particular de Nossa Senhora do Rosário e sobre o título na nossa paróquia. Tudo bem com o senhor, padre? Graças a Deus, tudo bem. Padre, a gente queria saber do senhor, se o senhor conhece um pouco sobre essa história do título da nossa paróquia, o título de Nossa Senhora do Rosário num particular. Bem, essa é uma história muito bonita, na verdade, né, de Nossa Senhora do Rosário e o título que é dado a ela. Vamos recuperar um pouquinho, ainda que seja assim muito breve, lembrando que lá no ano ainda 1214, numa igreja de um mosteiro francês, numa cidade chamada Prule, Domingo de Gusmão, que hoje São Domingo, que era um frade dominicano, ele teve a aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece a ele, mostrando que a paz no mundo, a serenidade, ela só poderia acontecer se a gente fosse construindo a nossa vida a partir da oração e da oração contemplativa. Então, esta é uma primeira experiência, digamos assim, que nasce o Rosário, porque o título Nossa Senhora do Rosário nasce da própria história do Rosário, né? Porque depois, lá na aparição de Nossa Senhora de Fátima, quando Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos, Nossa Senhora, ela pede também a oração do terço, né? E a arma para vencer a guerra é o próprio Rosário. E esse foi um pedido, porque Nossa Senhora, ela se apresenta aos 3 pastorinhos como a Senhora do Rosário, né? E depois a devoção a Nossa Senhora do Rosário, ela está muito ligada à vitória de Lepanto. Isso significa que lá no ano 1571, que houve essa guerra lá em Lepanto, na Grécia, a Liga, chamada Liga Cristã, ela venceu essa guerra. Guerra contra quê? A chamada guerra contra os otomanos. Os otomanos, então, eram os muçulmanos que estavam vindo para a Europa. E o Papa, naquela época, Pio V, ele organizou essa liga para combater, né, vamos dizer, essa invasão dos otomanos. E no dia 7 de outubro foi a vitória. Por isso, nós celebramos essa data, dia 7 de outubro, festa de Nossa Senhora do Rosário, ligada à vitória de Lepanto. Perfeito, padre. Agora sobre a nossa paróquia, né? A nossa paróquia tem o título de Nossa Senhora do Rosário e a gente queria saber se existe uma história por trás, como foi definido esse título para a nossa paróquia. Olha, então, na verdade, a comunidade aqui, antes que fosse paróquia, já era dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Né? Porque nós temos no Brasil e temos na nossa cidade uma devoção muito grande à Nossa Senhora do Rosário. E aqui, quando foi criada a paróquia, há 12 anos atrás, já tinha esse título, e que o bispo, então, conservou aquele título que era de uma comunidade quando instituiu a paróquia. E foi sempre assim desejo também desta comunidade que esse título não fosse retirado, né? Ao criar a paróquia, que continuasse Nossa Senhora do Rosário, porque aqui as pessoas têm uma grande devoção. E retirar esse título para dar um outro título a esta comunidade poderia se caracterizar numa dor, né? numa ferida para esta comunidade que tanto tem devoção a Nossa Senhora do Rosário. Então a paróquia é criada há 12 anos atrás, e vai fazer agora 12 anos no dia 7, então foi conservado esse título já desde quando, há quantos anos? Há mais de 20 anos atrás aqui existe a comunidade. Né? Perfeito. Nossa Senhora tem muita influência na vida dos cristãos e a gente queria saber se o senhor também tem alguma história particular, não só com o título de Nossa Senhora do Rosário, mas de Nossa Senhora sendo ela mãe de Jesus, ou com qualquer outro título, Fátima, Nossa Senhora das Graças, ou até mesmo sobre o Santo Terço ou o Santo Rosário. Então, eu tenho muita devoção pelo Rosário também, né, pelo terço.
E eu tenho muitas experiências bonitas, né? Marcadas assim pela presença de Nossa Senhora na minha vida. Como você disse, são tantas Nossa Senhora, é sempre a Mãe de Deus, né? Sempre Maria Santíssima. Eu tenho uma devoção muito grande por todas elas, mas uma devoção também que me marca muito pelo significado, tudo dessa história, é Nossa Senhora de Guadalupe. Mas não vou falar sobre ela hoje. Eu gostaria de falar de uma experiência que eu tive. Ainda é uma aparição que não tem o reconhecimento oficial da igreja, mas há uma recomendação. Nossa Senhora de Medjugorje, né, na Bósnia. Eu tive a oportunidade de visitar pelo menos 6 vezes esse santuário de Medjugorje, até porque como eu estudei na Europa, era tudo mais fácil. Quando eu voltei lá dos meus estudos na Europa, em Roma, em 2006, logo 3 meses depois que cheguei, inclusive era um domingo de Ramos, aqui estando em Maringá, eu ia almoçar com a minha família em Londrina, e enquanto eu estava em viagem, aí uma chuva muito forte, e já uns 30 quilômetros me aproximando já de Londrina, eu tive um acidente que deu uma aquaplanagem, né? Eu estava numa descida e a Nossa Senhora de Medjugorje sempre esteve ali na porta do meu carro ali, né? E quando eu vi que tive aquaplanagem, que eu estava indo para o barranco, eu não conseguia segurar o carro, eu comecei a chamar por ela, né? Até hoje eu fico um pouco comovido, emocionado quando eu falo sobre isso. Eu dizia, Nossa Senhora, cuida de mim. Nossa Senhora, cuida de mim. Nossa Senhora, cuida de mim. E fui dizendo isso até que o carro bateu lá no barranco, virou. Quando ele bateu, eu falei ainda mais uma vez, Nossa Senhora, cuida de mim. Estava chovendo muito e caiu dentro de uma valeta na própria canaleta ali do asfalto e encheu tudo aquilo ali de água. Eu não conseguia sair, né, pela minha porta, fui pela porta de trás, consegui sair e fiquei ali sentado na beira do asfalto, chovendo muito, e alguém então avisou os responsáveis pela rodovia e que vieram me socorrer, me levaram para o hospital, e eu não tive nada mais grave a não ser um machucado no braço, que levei alguns pontos, porque acho que quando foi para bater eu falei, Nossa Senhora, cuida de mim, eu devo ter feito esse gesto, né, e o para-brisa quebrou no meu braço. Então essa foi uma experiência que me marcou muito, né, e eu acho que era mais isso mesmo que eu queria partilhar, né, com vocês, para que a gente também não deixe, né, de buscar essa devoção junto à Nossa Senhora, que a gente possa aprofundar essa devoção. A devoção a Maria é uma das formas da gente desenvolver essa relação com Deus, nessa relação com os irmãos. Nossa Senhora, fora da nossa vida, seria um vazio tremendo, né? Então é muito importante que nós também divulguemos essa devoção e que a gente deixe a Maria se aproximar da gente e que a gente se aproxime dela. Perfeito. E para finalizar, São Padre Pio dizia, né, que para vencer grandes batalhas, reze o Santo Rosário. Nós sabemos que o Santo Rosário é uma arma contra todas as astúcias de Satanás, mas a gente queria saber do senhor se existe uma dica, uma forma de praticar a devoção pelo Santo Rosário ou até mesmo pelo Santo Terço. Primeiro, eu penso que nós precisamos nos acostumar, né, com a oração do terço. Por mais repetitiva que parece ser, e esta oração que é repetitiva, ela é importante, porque uma coisa boa, quanto mais você fala dela, mais ela acontece na sua vida. Então a oração do terço é uma forma de você dizer de forma muito repetida aquele bem que você está invocando para você, para sua família, para sua comunidade, né? Então, de fato, a gente não deixar ser vencido pelo Satanás, porque assim como Deus nos chama, também tem esse lado mal que nos puxa para o lado dele, né? E a oração do terço, como você mesmo disse, é uma arma poderosa para a gente vencer qualquer mal. Tanto que essa vitória de Nossa Senhora de Lepanto foi motivada pela oração do terço. Enquanto estavam em batalha, o Papa Pio
Pio V, juntamente com os fiéis de Roma, no Vaticano, se reuniram em oração. E enquanto estava em oração do terço, se venceu esta batalha em Lepanto, né? Onde conseguiram ter essa vitória, que depois, tanto que o Papa Pio V deu o título a Nossa Senhora da Vitória. Primeiro foi Nossa Senhora da Vitória, né? E depois Nossa Senhora do Rosário veio com o Papa Gregório XIII, com Clemente XII, e o Concílio Vaticano II, então, ele confirmou essa devoção. Então, colocando o título de Nossa Senhora, então confirmando esse título, Nossa Senhora do Rosário. Então, desde o Concílio Vaticano II, 1965, por ali, nós temos esse título. Então, o que eu posso dizer a você, meu irmão, minha irmã, não deixe, né, de rezar o seu terço, levar o terço contigo. Essa é a verdadeira arma. Essas são as balas poderosas, né, contra qualquer inimigo, qualquer adversário. Que Nossa Senhora do Rosário, né, abençoe a todos. Nossa Senhora do Rosário possa interceder junto de Jesus e de Deus por todos nós, em especial aqui pela nossa comunidade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.